manipulação de dados com Python. E a atividade de hoje vai ser baseada na razão pela qual a gente está fazendo esse mini curso durante a quarentena, que é a Covid-19. A intenção dessa apresentação hoje é mostrar para vocês como a gente trabalha quando uma das variáveis é o tempo. Na verdade, aqui vão ser os dias e a contagem de contaminados e mortes por dia. E também vamos ver como a gente consegue fazer múltiplos gráficos numa só figura, para a gente poder visualizar melhor esses casos da Covid. Então vamos lá, que tem bastante coisa para a gente ver hoje. Nós vamos começar a nossa apresentação hoje carregando o arquivo Covid-19, o notebook lá do Google Colab disponível para vocês no GitHub. Então nós vamos fazer o acompanhamento de casos da Covid-19, vamos importar as bibliotecas que nós precisamos. Então quando a gente acessa o site do Brasil.io, ou brasil.io, a gente encontra lá a referência para esse arquivo aqui, que é o arquivo completo de casos da Covid-19. Tá? Esse arquivo é um CSV que a gente já está acostumado, mas agora a gente vai baixar ele zipado, formato gzip, o que é bom que economiza a internet da gente. Por isso que eu dou o import gzip aqui. E no caso do Brasil.io, tem uma restrição especial, eles evitam que esses dados sejam baixados por robôs. Então a gente precisa, na verdade a gente vai ser um robozinho aqui, mas a gente vai precisar de alguns comandinhos a mais. O primeiro é esse aqui, request, onde nós vamos fazer uma requisição nessa URL, ou seja, no endereço da onde a gente baixa os dados. Mas a gente vai dizer que o nosso agente, quem é que está baixando, é a Python URLib. Então essa aqui é a exigência especial daquele site. Aqui a gente tem algum agente baixando. Então isso aqui, user agente, podia ser Mozilla, Firefox, Google Chrome. Qual é a ferramenta que você está usando para baixar esses dados? Então eu abro essa URL, quer dizer, faço essa requisição e vou pegar os dados. Só que os dados estão zipados. Como você pode ver aqui, a extensão é GZ, que é o zip do Unix. Então a gente pede para pegar esse request, grava no response, a gente lê o response, usa aqui o decode UTF-8, que é para pegar os acentos e os caracteres especiais, e unzipa isso aí, ou unzipa, decompress, a gente descomprime o arquivo e isso vem para o data. Aí a gente pode tranquilamente, como a gente está acostumado, ler no formato DSV o que sai desse data como string. Para isso que eu preciso do import IO aqui. Então com isso a gente deve ter lido os dados. Isso é muito bom porque o arquivo zipado é muito menor, então dá para você ler muito rapidamente, né? E aqui outra dica, está separado aqui em células, para isso é que serve uma das grandes vantagens do notebook. Eu já li aqui. A partir do momento que eu li, se eu precisar modificar alguma coisa, eu não preciso reler novamente. Eu mexo no programa ou no notebook só daqui para baixo. Então, evitando carregar o site com um monte de requisições ou requests e também ficar perdendo tempo carregando toda vez se eu tivesse que executar esse programa. Então, vamos ver se a gente conseguiu ler direitinho. Vamos ver a cara do arquivo. Então, o head, para imprimir as 5 linhas, tem cidade, código do IBGE, data, semana epidemiológica, que conta desde quando foi anotado o primeiro caso de Covid no mundo, população estimada da cidade, se é o último dado, se está repetido. As informações que nos interessam estão aqui, ó. Dados confirmados por 100 mil habitantes. Aqui é o número de mortes, last available death. Os confirmados, esse foi o primeiro caso em São Paulo, em 25 de fevereiro. Caso confirmado, aqui vem os novos, né? Então até aqui, ó, até o 5º dia não tinha morrido ninguém, mas tinha 2 casos confirmados. Isso na primeira linha, que é uma cidade, São Paulo. A segunda linha corresponde exatamente ao estado de São Paulo, por isso que nós temos um not a number aqui nessa linha. Então, primeiro dia, 25 de fevereiro, 2 dados. São Paulo, cidade, capital, São Paulo, estado. No segundo dia, São Paulo, cidade, São Paulo, capital e assim por diante. Para se ter uma ideia da planilha, como a gente sabe, a gente usa o df-info.
Então tem 380 mil linhas, que são os dias e todos os municípios e estados do Brasil. E as colunas são essas, como a gente confirmou, como a gente conferiu, last available confirmed, para os dados confirmados, last available death, para as mortes acumuladas, casos novos confirmados e casos de novos óbitos. Essas 4 colunas são as principais para a gente, claro, além da data e a cidade. Então vamos começar analisando os dados, por exemplo, em Volta Redonda, que é de interesse para a maioria do pessoal que está assistindo o curso. Eu vou definir aqui essas variáveis, município como Volta Redonda e estado como RJ, porque a gente pode ter um município, mais de um município com o mesmo nome, mas não no mesmo estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar dessa planilha só os dados que se referem à Volta Redonda. Então como é que a gente faz isso? A gente já viu, a gente pega o data frame, que foi o DF que eu li, aqueles em que a cidade foi igual ao município, que eu estou estudando aqui, que é Volta Redonda, e o estado foi igual a essa variável estado, eu pego essas informações e coloco no município data frame. Então fez isso, vamos conferir município. Então bonito, funcionou, olha só, agora a gente só tem cidade e o único valor aqui é Volta Redonda. A gente vê que o primeiro caso em Volta Redonda foi em 24 de março, né, um mês depois de Volta Redonda, na semana epidemiológica 13, e já começou com 4 casos confirmados. Mortes, nenhuma. A morte só aparece no 4º dia, o primeiro óbito, que é o dia 27. Eu vou provocar agora um aviso que é extremamente comum quando se trabalha separando os dados de um data frame para um outro. Então vou provocar esse aviso que às vezes vira erro, né? Embora tenha conotação de aviso. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é filtrei esses caras aqui. A coluna data é essa aqui, como vocês podem ver aqui no info, date é um objeto, né? Ou seja, é uma string. Então eu posso até separar, é uma string que contém, cadê ela aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Contém o ano, hífen, mês e data, no formato como os americanos gostam. Eu poderia usar operações de strings para tirar o ano com split por menos. Posso tirar o ano, posso tirar o mês, posso tirar a data. Quando eu fizer a diferença entre datas, eu tenho que fazer a diferença de anos, a diferença de mês, a diferença de data, fica bastante complicado. Para isso, o Pandas fez para a gente esse novo tipo, que é o tipo timestamp, ou data time, date time aqui. Então eu vou converter essa coluna date, tá? O município date, eu vou converter para um tipo date time. Eu tinha minha planilha, meu data frame DF, tirei um pedaço, fiz um município e vou mudar os tipos, né, dentro dessa minha subplanilha, podemos dizer assim, ou do meu subdata frame. Quando eu tento fazer isso, aparece essa mensagem aqui. Por que eu fiz questão de provocar esse erro? Porque a mensagem é clara do que está acontecendo, mas é bastante obscura de por que está acontecendo. O que ele está dizendo é, estou tentando setar um valor numa cópia de uma fatia de data frame. Isso eu estou fazendo mesmo. Eu estou querendo que essa parte aqui do data frame, o date, seja modificado para, ao invés de ser uma string, ser um date time, ser um tempo. Isso é verdade, tá, mas como é que eu conserto isso? Aí ele me avisa que isso é um warning, que é para eu tentar usar, ao invés desse igual, tentar usar o lock. E aí ele te diz aqui, a explicação longa vem aqui, mas que também falha em explicar direitinho o que está acontecendo. Então esse é o warning. Vamos dar uma olhada no info para ver o que aconteceu. Você nota que agora o date é um date time, ou seja, ele converteu, mas tem esse warning. Nem sempre ele consegue fazer essa conversão. Aqui, por acaso, calhou. Então vamos fazer o que ele mandou, que é usar aqui, o ponto lock. Eu pego para todas as linhas, lembra como é que é? Todas as linhas. Então é 2 pontos, que é do início até o final, da coluna date, desse DF lock, do município data frame, eu quero que você converta
para o formato data frame. Os valores anteriores sejam convertidos para isso. Vamos lá fazer o que ele mandou. Ele é bom nisso. E a surpresa é que o erro permanece. Pô, eu fiz o que ele mandou aqui e não funcionou. Se a gente entender por que isso está acontecendo, vai ficar mais fácil de entender qual é a solução. O que está acontecendo é, você lembra que quando a gente mexeu com lista e fez uma lista igual a outra, se você mexesse em cada uma delas, você automaticamente alterava a outra. Porque o sinal de igual aqui é uma atribuição. Você diz que essa lista é igual a isso, a essa, então você mexe nessa, você altera essa. Para você mexer numa sem alterar a outra, eu devia fazer uma cópia de uma lista para aquela lista, para a nova lista. Então aqui o que eu fiz foi isso, o Pandas não sabe na verdade que se quando você pegou uma fração do município, a fração do meu data frame, que é o município data frame, e eu altero só dentro dessa fração, ele não sabe se eu queria alterar em toda a lista, né? Em todo o data frame, ou só naquele ali, e aí ele sendo uma fração daquele inteiro, como é que modifica-se agora o inteiro? Então, isso é confuso de explicar, tanto para o Pandas entender também. Então, o que eu devo fazer aqui? O que eu devo fazer aqui é explicitar para o Pandas que, na verdade, o meu município data frame é uma fração do meu data frame original. E uma fração vai ser uma cópia daqueles pedaços. Então, eu pego aquelas informações, coloco no município, aquilo é uma cópia, então se eu alterar aqui, eu não vou alterar no data frame original. Isso é que eu quero fazer. Então, como é que a gente explicita isso para ele? A gente pega a linha anterior, que a gente tinha feito, aquela condição, a cidade tem que ser igual ao município, o estado tem que ser igual à variável estado, é exatamente a linha que estava lá em cima, só que agora tem mais um método aqui, que é o método copy. Então, usando esse copy no final, eu estou querendo dizer que eu vou pegar os elementos do data frame original e copiá-los para um novo data frame, agora independente do data frame original. Aí eu posso alterar aqui sem alterar nesse. Então, está bem claro agora o que eu fiz, que na verdade eu ainda não fiz. Vamos lá, fiz. Agora que eu fiz, eu posso tentar converter e a nossa nenhuma surpresa é que funcionou. Para testar isso daí, dou data info e agora meu date está no formato de type dele, é um type data date time 64. Então eu consegui converter sem o aviso. Então o que eu devo fazer? Se eu vou pegar uma planilha que é parte, vou pegar um data frame que é parte de um original e você quer alterar coisas aqui, o ideal é que você copie os elementos para esse e faça esse data frame independente. Então vamos viciar em usar o copy no final. Tá ok? Então funcionou. Agora a minha coluna date está como formato date. Aí você pode perguntar assim, mas por que eu fiz isso? Por que eu vou usar date time ao invés do string? Só para você ter uma ideia, eu botei aqui o link da documentação. Essas são os atributos, as propriedades que a gente pode ter de um tipo data, quando o tipo é date time. Eu posso ter a data, posso ter o ano, o mês, o dia, hora, minuto, segundo, microsegundo, tudo isso em separado. Qual é a semana daquela data, qual é a semana do ano, qual é o dia da semana de 0 a 6, se é domingo, segunda. Por exemplo, isso pode ser interessante no caso da Covid. Vocês já devem saber, a gente tem menos notificações no final de semana. Aqui eu posso analisar só o que aconteceu aos sábados e domingos usando esse atributo aqui, Day of Week. Ele vai te informar se aquela data foi um sábado, ou um domingo, ou uma segunda, ou uma terça e assim por diante. E tem o dia do ano também, que é interessante, que aí você pode no mesmo ano fazer contas bobas entre datas diferentes. Por exemplo, se você quer saber, eu vou fazer aqui de duas maneiras. Há quantos dias ocorreu o primeiro caso de notificação de Covid em Volta Redonda, no nosso data frame município? Então eu pego o município, a coluna date, aí eu pego agora, vou ter que usar o DT, que são os atributos, as propriedades do tipo DataTime, pergunto que dia do ano foi, o -1, quer dizer, da minha lista toda eu pego o último número, que é o -1, e me retorna aquela data. E eu peço para converter aquilo em dias do ano.
e subtraio o iLock 0. Então estou pegando a última data do DataFrame menos a primeira data do DataFrame. Quantos dias rolaram? 115. Para conseguir esse valor parece grande, mas você lembra que isso aqui é para isso que a gente usa o notebook, é para ir montando a ideia aos poucos. Então eu pego a data, tiro a data do ano, isso vai ser, eu transformo aquela coluna de datas inteirinha só em anos, tiro a informação, aliás, em ano não, em dias do ano, e aí pego o último e subtraio o 0, vou fazendo aos poucos. Na verdade, isso aqui pode ser feito de uma maneira muito mais fácil, que é pegar na coluna date, agora que virou data, eu posso pegar o máximo e o mínimo. Porque se fosse string ainda, ia ordenar pela ordem alfabética das datas. Agora ordena por ordem de data. Então eu pego na minha coluna qual o máximo valor de data e subtraio do mínimo. E aqui ele me retorna uma coisa diferente aqui, ó. Time delta, 115 dias 000. Então time delta é um novo tipo que é a diferença entre date times de 115 dias. Olha só, ele poderia ter feito a diferença em dias, horas, minutos e segundos. Então você tem duas datas inteiras com o horário, né, com o tempo também, como te diz, e ele calcula para você a diferença em dias, horas, minutos e segundos. Isso é fantástico, né? Para fazer isso aqui na mão leva um trabalho, daria um bom trabalho. Aqui ele faz isso automaticamente para a gente. O que eu vou fazer agora é eu quero tirar esse índice, porque esse índice aqui virou um número daquela planilha original, que não tem muito sentido, e eu gostaria que esse índice aqui fosse exatamente a data. Então como é que a gente faz isso? Para transformar uma coluna de datas em índice, a gente vai usar esse comando aqui, ó, pandas datetime index. Então essa variável município index, vou transformar num tipo datetime index a partir dos valores da minha coluna de datas. Então tá aqui, ó, município df date é a coluna de datas, pego esses valores, converto para um índice e guardo nessa variável município index. Agora eu pego essa município index e vou determinar que os índices da minha município df seja essa variável município index e peço para trocar isso. Vocês lembram como é que funciona in place igual true, que é para trocar direto na minha planilha município df. Dando uma olhada agora como ficou. Agora tem uma planilha em que a data está aqui como índice. O chato aqui é que a data está repetida, né? Que eu copiei esse cara para o índice, com essas duas operações. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou dar um nome ao meu índice de dia. Para quê? Só para ficar mais claro de ver como é que é. Para a gente ver como é que é. Então aqui está o dia, né? Mas eu não posso acessar isso aqui como day. Eu vou ter que acessar como index, tá? Se eu quiser essa daqui. Então esse efeito aqui é mais decorativo. E eu quero que ele drop, quer dizer, remova, tire a coluna date. X igual 1, vocês já viram? X igual 1 é coluna, X igual 0, linhas. Então tira a coluna date e faça isso no próprio DataFrame município DF. Então fiz lá. Se quiser conferir agora, município DataFrame head. Vamos ver como é que ficou. Day, city, sumiu a data, só está a semana epidemiológica. Já viram como é que elimina uma coluna? Se quiser eliminar as outras agora, também era fácil. Vamos fazer um histograma aqui rapidamente para ver como está a situação de Volta Redonda. Então aqui eu fiz um gráfico de barras, né? Como a gente já comentou lá no Telegram. Então aqui é o número de casos contaminados e aqui são as datas. Então o número de casos contaminados cresce sempre, né? Quase sempre. Você vai ver que aqui diminui. Em algumas semanas nós tivemos 0 casos aqui, o número permanece constante aqui e aqui, mas isso foi no início, quando o isolamento era melhor respeitado, aqui também um pouco. Então essa é a situação dos casos contaminados, temos mais de 2.000 aqui em Volta Redonda.
Vamos fazer agora uma análise e partir para a parte de múltiplos gráficos. Então esse gráfico aqui foi o gráfico que a gente fez com duas linhas, em que o X, as datas estão no índice, e o Y são os casos confirmados. Botei um label contaminados e pedi para plotar a legenda num gráfico de tamanho 10:8. Aqui tem Fig Size. Então a ideia nossa agora é colocar para cada município os casos confirmados, os óbitos, os casos e os óbitos diários com a matriz 2x2. Essa é a ideia, que eu quero ter 4 gráficos dos casos acumulados, das mortes acumuladas, casos novos e mortes novas. Vamos entender como que o Matplotlib trata uma figura aqui. Então essa aqui é uma figura no Matplotlib. Vou mostrar para você, vamos dar o nome aos bois aqui, vamos identificar cada uma das figurinhas. O primeiro é a figura. A figura é essa região toda aqui. Isso seria uma figura. Aqui, ó, figure. Essa área onde é feito um gráfico é chamado de axis, com E. Uma figura pode ter mais de um axis. Quer dizer, eu posso ter 4 gráficos, que é o que eu quero, 4 axes em uma figura. Essa aqui é a linha, essa aqui é outra linha, a gente já sabe. Esse aqui são os markers, ou seja, os pontinhos. Essa aqui é a grade. Essa é a legenda. Isso é o título. Outros nomes. Esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Major são os tiques grandes, que tem rótulos aqui. Os pequenininhos são chamados de minor tick. Esse é o major tick, o tiquezinho, e o rótulo é chamado de Major Tick Label. Esse é o tracinho pequeno. Tanto para X quanto para Y. Esse é o label do X, ou o rótulo do X, do Y. E esse é o rótulo do X. Essas 4 linhas aqui que formam os eixos, como a gente conhece, e essa borda, são chamados de spines. Tá? Tem o da direita, o da esquerda, o de cima e o de baixo. Então esses são os spines. Um eixo aqui, como a gente costuma chamar, o eixo X é composto de um spine, dos major sticks e dos minor sticks, aqueles menorzinhos, e o seu label. Tá legal? Então essa é a estrutura de uma figura como o Matplotlib trata. Eu vou chamar aqui de figura, que é essa região, que é o que você vai ver. Axis, vou usar o mesmo nome em inglês. E isso aqui vão ser os eixos. Então vamos lá. Só para entender qual é a diferença de figuras e eixos. Então como é que a gente cria uma matriz de 4 gráficos? O comando é esse aqui. Aqui a gente faz uma tupla, que é fig, e eu chamei aqui de variável axs. Essas variáveis eu que escolhi. Quase todo mundo usa fig para figura. Aqui pode ser ax ou axs, é o mais comum, mas fica à vontade de vocês. Vou fazer um plot de subplot numa matriz 2x2, quer dizer, 2 linhas, 2 colunas. Vou fazer 4 subplots. O tamanho total da figura com os 4 juntos vai ser 18x10. E a cor da figura vai ser um cinza claro, light gray. Vou pedir para ver que tipo que é a figura e que tipo que é o eixo. Quando eu faço isso, ó, fica claro aqui o que é figura. A figura é aquilo que eu pintei de cinza. E aqui estão os 4 axes, ou os 4 plots que nós vamos fazer. Tá? O tipo figura, o tipo figura não deu para sair. O tipo eixo é um array. Tá? Então, AXS é um array. Como eu fiz 4 plots, né, 2x2, vai ser um array bidimensional. 0, 1, vai ser 0, 1, 0, 1. Se você for copiar isso aqui, exportar, fazer um download como um arquivo Python, toda vez que você rodar no Python fora de um notebook, você precisa desse comando aqui, ó, plt show, para o cara mostrar qual é a figurinha, a sua figura. Tá? Aqui no notebook tem esse inconveniente. Eu rodei aqui nessa célula, ele já fez a figura. Então, para eu continuar e preencher esses 4, eu tenho que dar esse comando de novo. Então, isso aqui é uma característica do notebook.
Eu vou fazer o seguinte, o eixo X para esses 4 gráficos são as datas. As datas são o índice do meu data frame município, como a gente já viu. Agora eu vou pegar o meu 00, quer dizer, a primeira linha, a primeira coluna, vai ser um gráfico de barras, em que a coluna X é X, e o Y vai ser esse cara aqui, ó. Município Less Available Confirmed, quer dizer, são os casos confirmados. Para facilitar a identificação, eu pedi um label casos confirmados. Repetir no 01 na primeira linha, segunda coluna, eu vou ter os novos confirmados, confirmados por dia. Então botei um label novos casos. Na segunda linha eu fiz dos óbitos, né, em vermelho, e na outra segunda linha, segunda coluna, novos óbitos, os óbitos que acontecem a cada dia. E pedi para plotar a legenda desses caras. Só para mostrar para vocês aqui o que acontece quando a gente tenta isso. Ele faz o gráfico, aqui os 4 gráficos, ficou mais fácil de ver. Aqui tem casos confirmados, casos novos, você vê que tem casos negativos, isso aqui não é cura e nem é ressurreição no caso de mortos, de óbitos. Isso foram notificações de dias anteriores que foram corrigidas. Para quem assistiu o seminário do Wesley Cota, sabe que essa confirmação não é só por teste. Dado que o número de sintomas é muito grande, o médico está convicto que aquilo foi Covid, ele pode definir aquilo como um caso confirmado. Aí depois, quando desconfirma, né, aparecem esses números negativos nos novos casos. Por isso que a curva cai aqui. Você vê que flutua bastante. Próximo vídeo a gente vai ver como analisar isso com mais clareza. Aqui a gente vê efeitos, ó, platôs no caso de morte, né? Quer dizer, não tivemos mortes nesses dias, que correspondem a esses intervalos. Aí abre comércio, né? Sobe novamente. Tem platôzinhos aqui também, no casos confirmados, não só o de óbitos. Mas está perto do que a gente quer, ó. Fundo cinza e os 4 gráficos. Problema, só apareceu legenda em 1. Novos óbitos. Por que isso? Porque isso é o seguinte, eu usei esse comando aqui, PLT legenda, que era o que a gente vinha usando para colocar a legenda. Só que você nota que agora nós temos 4 axes diferentes, 4 plots. E esse comando aqui só funciona no último plot que a gente mexeu, tá? Que foi esse aqui, AX11. Ele só considera o plot, ele só altera a legenda do gráfico corrente, que foi o último que nós mexemos. Então, para colocar a legenda nos 4 gráficos, agora fica fácil. Tá? É só você colocar a legenda para cada um dos 4. Tá? Agora sim está ficando melhor. Casos confirmados, novos casos, óbitos e novos óbitos. Então, assim que a gente corrige. Então, você nota o seguinte, cada vez que eu quiser mexer num gráfico desses aqui, mesmo que a modificação que eu queira deva ocorrer para os 4, por exemplo, a data aqui está horrorosa, né? Esse formato aqui. Se eu quiser mexer, eu vou ter que mexer em cada um deles em separado. Aqui é um bom lugar para a gente usar for. Então, já que eu falei que a legenda estava ruim, vamos usar aqui o comando PLT, que a gente já sabe que só vai funcionar para o último gráfico. Então, é para pegar os ticks do eixo X, X-ticks, pegar o X e plotar só de 7 em 7 rodados de 45. Então, ao invés de colocar todas as datas, colocar só de 7 em 7, que é uma semana. Vamos ver, aqui não mudou nada, aqui não mudou nada. Opa, aqui funcionou. Colocou os dados, ó, 24, 31, 7, 14, 21, está de 7 em 7 dias, rodados de 45, mas só funcionou para esse caso aqui, como a gente disse, que era esperado porque esse cara aqui só funciona no gráfico corrente. Como é que a gente melhora esse gráfico então? Vamos tentar fazer agora para os 4. Agora, para não ter que colocar esse comando aqui, na verdade não é nem tão chato, porque você copia, bota a axis aqui, copia 4 vezes, muda os índices,
mas é meio manual, isso a gente não gosta de fazer. Vamos fazer bonitinho o gráfico. Então vamos lá. Figura. O que eu mudei aqui agora? Fiz o tamanho 20 por 10. Face color igual a dark green. O fundo vai ser cinza escuro. Dois comandos novos. Constraint layout igual true. O que significa isso? Tenta apertar os 4 gráficos, todos os gráficos que eu fizer dentro de uma figura, tenta colocar o mais apertado possível, que é o caso aqui. Se aqui tivesse label no Y, né, ele levaria em conta esses labels, tá, dos eixos. Se não tem, ele vai tentar juntar esses caras o máximo possível. Mais do que isso, o eixo X para cada um dos 4 gráficos é o mesmo, né? Então eu vou botar aqui share, né? Compartilhe X ou X, compartilhe o X como true, ou poderia ser all aqui. All significa os 4 eixos, todos os eixos X vão ser os mesmos. Você poderia colocar, além de true aqui, você poderia colocar string row, quer dizer, gráficos da mesma linha dividem o mesmo eixo X, ou gráficos do col, da mesma coluna, dividem o eixo X, e ao invés de X também valeria tudo isso para Y. Tá? Aqui no caso Y as escalas são bem diferentes de um para outro, de um gráfico para outro. Né? O título superior, que agora é um título da figura, não de cada gráfico, vai ser Covid-19 com o nome do município que eu defini lá em cima, que no caso é Volta Redonda, com tamanho de fonte 24. Agora legal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu índice só para plotar e vou usar esse método aqui, stringftime, tá? Que é converter um índice, né, para um formato de data e tempo específico. O formato que eu coloquei aqui, é só você procurar nessa documentação lá do Pandas. O formato que eu escolhi é esse aqui, ó, %d/%m, ou seja, dia e mês. Como todos os dados são em 2020, eu não preciso colocar informação de ano no gráfico. Então eu quero que o eixo X seja a data, só que escrito do jeito que a gente reconhece, primeiro dia e depois o mês separado por uma barra. Aqui eu repeti os comandos para fazer os gráficos. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para a variável A1, no range, len axis, len é o comprimento de eixo. E para A2, no comprimento de cada uma das linhas, no tamanho, o que eu estou fazendo aqui? A1 variado o tamanho do número de linhas, do número de colunas que a X tem, e A2 no número de linhas e aqui no número de colunas, que é pegando o tamanho de AXS e o tamanho de uma linha AXS1. Aí eu posso, tudo que eu fizer aqui vai ser feito, porque tem 2 for, vai ser feito para os 4. Eu poderia botar aqui for A1 em 0 a 1 ou A2 de 0 a 1, já que os gráficos só variam de 0 a 1, mas nessa forma aqui fica legal, porque agora se eu quiser acrescentar gráficos, mais aqui já está contemplado aqui no for. Eu vou fazer o seguinte, a legenda eu quero que não tenha aquele quadradinho em volta, frame on false, e seja localizado na parte superior esquerda. Exatamente aqui, como está. Tá? É como está já atualmente. Agora eu vou colocar no eixo X os major ticks, né? Eu quero que sejam, esse é um atributo, múltiplo locator. O eixo X eu vou colocar em múltiplos de 14. Então vou botar as legendas dos eixos de 14 em 14 dias. E as menores de 7 em 7 dias. Vou fazer uma grade, quero uma grade, boolean igual true, em que eu vou fazer nos dois eixos X e Y, a cor dela vai ser preta e vai ser uma grade pontilhada, line style igual a 2 pontos. O fundo de cada axis, de cada um dos plots, vai ser cinza claro. Lembra que esse aqui é cinza escuro.
E finalmente eu vou tirar as 4 spines, o eixo X, o eixo Y e as bordinhas da direita e da parte de cima. Por que eu faço isso? Não tem necessidade de ter essas linhas aqui se esse gráfico está numa cor diferente do fundo. Vamos ver se isso funciona. Está lá, agora um gráfico muito melhor apresentado. Meus 4 gráficos estão aqui, com o título Covid em Volta Redonda, porque já pegou o município, casos confirmados, novos casos, óbitos, novos óbitos. Você nota que há 3 dias ou 4 dias não muda o número de óbitos em Volta Redonda. A razão é que a última notificação de mortos não bate com de casos. Então, realmente, ou não morreu ninguém, ou a secretaria só enviou os contaminados. E olha, a última informação é negativa no número de casos, né? Mas agora eu tenho uma grade que me ajuda, aonde o rótulo está de 2 em 2 semanas, está melhor espaçado, não fica agrupado. Olha o formato da data, como é que está bonitinho. Dia / mês. E com isso aí eu tenho o panorama da Covid em Volta Redonda. Rapidamente, se eu quiser rodar tudo isso para um novo município, é só alterar aquele município lá em cima, ir aqui em ambiente de execução e executar após, Ctrl F10. Só rodar aquilo ali vai mudar tudo, tenho todos os dados para um outro município. Legal? Você pode estar perguntando agora, vamos aproveitar o fato de estar mexendo com date time, qual o intervalo, se a gente quisesse, não desde o primeiro dia, mas um dado intervalo. Por exemplo, o que aconteceu no último mês, que pode ser mais relevante para a gente. Para isso, o que a gente faz? Eu vou criar um novo data frame, último mês, que vai ser o meu data frame, só que olha que barato, ó. Por que a gente usa date time? O índice seja maior do que 2020 1/7, maior ou igual. Então, só a partir de 1º de julho. Como a gente já ficou viciado, para não ter o warning, a gente faz um copy. Então, copia esse data frame, só com as datas de julho ou de quando eu quiser. Posso botar uma variável aqui e outra no programa, no início do programa. Aqui funcionou a string direitinho, porque eu botei no formato que é universal, que é ano menos mês menos dia. Você pode escrever, por exemplo, 1º de julho de 2007, né, se você quisesse fazer uma data dessa, você pode escrever como string e converter para o datetime, que aí ele já transforma para esse formato. Se você não lembrar que formato é esse, pega a data, escreve do jeito que você quer e manda para um pandas to datetime. Então, funcionaria se eu colocasse início aqui. Esse cara é maior que início. Para você ter uma ideia, o primeiro dia lá do meu município é esse cara aqui, ó. 24/3. Para a gente ver se a planilha funcionou, se esse último mês funcionou, head, tá aqui, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, só de julho. Então funcionou direitinho, sem o date aqui no meio. Tá bonito, dá para fazer toda a análise tranquila aqui do mês de julho. Se você quiser saber a informação do último mês, então tá aqui do jeito que estava, né, o outro, mas com essa diferença, ó. O Date Time Index tem 17 entradas, porque eu peguei os resultados até a data de ontem, do 1 ao 17. O que a gente pode fazer daqui por diante? Esse aqui é legal. O que a gente faz, já que aprendeu isso? Você pode analisar por estado, não muda nada, porque lá tem os dados por estado. Então é só verificar aquela linha de filtro, que era DF, município ou estado, e tirar o município. Se você quiser saber os dados do Brasil inteiro, o que a gente faz? Isso a gente já sabe fazer. Eu pego os dados por estados, agrupo e somo para cada data. Então com isso eu consigo fazer o gráfico do Brasil inteiro só a partir dessa planilha que eu já baixei. Então você pode adicionar um if, eu vou botar aqui porque estou terminando o curso e não usei nenhum. Então mostrar qual é a sintaxe, o que eu poderia fazer. Por exemplo, você bota lá na entrada, variável município e estado. Se o estado é vazio, significa que você quer fazer a soma sobre todos os estados que quer fazer a do Brasil, que seria o equivalente à função de partição, para quem fez termofísica. Aliás, eu recomendo que faça, que o professor é muito bom, é excelente. Então, se o estado é vazio,
a gente cria uma planilha local DF ao invés de município e coloca lá os dados, agrupa, a gente faz o que tem que ser feito. Por outro lado, se o município for vazio, né? Se tiver município vazio, mas estado diferente de vazio, porque aqui eu já sei que o estado é diferente de vazio. Se fosse vazio, eu teria feito só isso. Município vazio, estado diferente de vazio, faz a planilha local ser igual àqueles casos em que somente o estado é igual ao estado que você escolheu lá em cima. E se nem o município nem o estado são vazios, é sinal que o cara quer estudar um município em particular. E aí a gente faz o local DF, igual está feito ali, DF município e assim por diante. Beleza? E aí eu pego esse meu notebook e troco tudo que é município por local, porque fica mais geral, fica mais bonitinho. Eu estou dando aqui dica de análise, imagina quem é que vai fazer isso? Vocês. Pois bem, pode ser um gráfico interessante, a gente escolhe para cada data quais são as 10 cidades mais atingidas com o maior número de contaminações, de novos casos em cada data. E a gente pode fazer um gráfico como esse daqui que eu achei, que é o gráfico das 50 maiores cervejarias artesanais dos Estados Unidos de 2006 a 2012. Então, por exemplo, a Boston Beer Company é a primeira nos Estados Unidos desde 2006. Então aqui vai estar assim, no gráfico da Covid deve ter São Paulo, Rio, etc. Né? Esses primeiros casos. Essa cervejaria aqui já apareceu como terceira em 2007 e manteve até hoje, aliás, terceira não, como quarta e manteve até hoje. Isso fez empurrar essa cervejaria aqui para a quinta posição, mas acabou sumindo aqui, né? Porque se juntou com uma outra. A Stone Brewer era 22ª em 2006 e vem crescendo a cada ano. E tem um crescimento, agora está nas top 10. Então eu queria ver isso aqui. Aqui são as 10 cidades. Aí dia a dia qual é a posição dessas 10 e como é que elas estão hoje. Aí você pode ver quem é, por exemplo, que já está caindo, né? E quem é que está subindo e escalando em termos de importância. São os novos focos no Brasil. Finalmente, eu queria lembrar para vocês, dar uma recomendação aqui, de como é que você envia esse notebook para mim, para eu corrigir. Feito isso aqui, igual eu fiz, quer dizer, eu vou fazendo o notebook e vou fazendo várias instruções aos pouquinhos para ver até eu chegar em uma que realmente funcione. Quando aquela realmente funcionou, eu posso apagar as intermediárias para quem for ver o notebook já pronto. Está interessado só nos resultados. Então limpe essas instruções intermediárias, heads, infos, etc. Você em ambiente de execução, você pode vir aqui, reiniciar e executar tudo. Então você limpou tudo e manda ele rodar. Reiniciou e executou tudo, vamos ter as saídas. Aí com essas saídas a gente salva o notebook. Aí você confere se foi gravado e me envia. Tem que prestar atenção, no meu caso eu salvo sem as saídas para que vocês completem. Então eu coloco aqui em configurações. Está marcado aqui, os notebooks usam saídas particulares. O de vocês não podem ter essa opção marcada e é por isso que não aparece essa notificação chata aqui no início de cada notebook para vocês. Tá ok? Então, o que a gente viu hoje? Começamos a analisar os dados de Covid, a gente já viu qual é a situação de Volta Redonda, agora vocês têm plenas condições para informar aí para os prefeitos como é que as cidades de vocês estão indo, ou seja, notificações do que estão acontecendo, acompanhando assim por diante. E a gente viu também como é que é algo útil para uma apresentação, que é apresentar um conjunto de resultados e um conjunto de subplots. No próximo vídeo, a gente vai continuar mexendo com o Covid, para a gente começar para fazer algumas animações que vão tornar esses gráficos ainda mais esclarecedores. Então a gente se vê, até o próximo vídeo.